Dom Eliseu em Foco. Sejam todos muito bem-vindos, aqui estamos nós mais uma vez, conforme o combinado. Hoje é terça-feira. Lembrando que o nosso programa tem a pretensão de chegar à sua casa todas as terças, quintas e sábados à noite. Portanto, lembrar que esse programa é gravado no meu estúdio, Dom Eliseu em Foco, e depois vai para o estúdio do Walker Carneiro para ser reprisado e impulsionado. Por isso é que você recebe muitas das vezes esse programa em sua casa nas quartas, nas sextas ou nos domingos. Não é isso, Walker Carneiro? É isso aí. Dá boa noite pro povo. Boa noite, minha gente. Boa noite, amigos e amigas. Você de Dom Eliseu. Estamos aqui para mais uma jornada de 30 minutos da melhor conversa nos canais de comunicação, nas redes sociais da internet de Dom Eliseu. Eu digo isso sem medo de estar cometendo injustiça, porque é conversa aproveitável. E como o Romeu sempre fala, o objetivo do Romeu é promover um amplo debate para a transformação e a evolução de Dom Eliseu como cidade com identidade cultural, aonde o povo tenha consciência da sua cidadania. Dom Eliseu em Foco. E é isso aí. Dentro de Dom Eliseu. Você no foco, você que é cidadão de Dom Eliseu. E como o Walker falou no último programa, é importante lembrar que a finalidade deste programa é consciência social. A consciência social ela tem que partir da base para as elites. E realmente o Walker no último programa, se você acompanhou, realmente ele se queixa que os governos têm o comportamento que têm porque eles vêm da base do município. Então nós estamos aqui para tentar abrir a mente, tentar clarear o horizonte, porque há muita coisa além do que a gente vê. Só frisar as avaliações, os conceitos que nós vamos emitir aqui, as análises que nós vamos fazer aqui, as opiniões que nós vamos emitir aqui, não é tirado de uma criação imaginária da nossa cabeça. Nós estamos fazendo a leitura de um documento muito importante para o município, que toda a população tem que ter conhecimento desse documento e tem que ser debatido pela população, que é a Lei Orgânica Municipal. Nós estamos fazendo esse debate à luz dessa lei, a Lei Orgânica Municipal. É isso aí, a Lei Orgânica Municipal. E vamos fazer aqui, diminuir um pouco a nossa tela, e você vai na internet e procura a Prefeitura de Dom Eliseu. Deixa eu mostrar o Walker Carneiro passo aqui. A passo pro pessoal saber. Vai aqui no Google, Prefeitura de Dom Eliseu, digite no seu celular, digite no seu computador, você vai encontrar. Cada clique que eu dou, a nossa tela secundária ela desaparece, mas é por aqui. Não tem problema. Vamos então dar ênfase aqui à tela principal, Prefeitura Municipal de Dom Eliseu. Todo mundo está vendo essa tela grande aí? Tá. Então você vai direto para o portal. O portal até agora não foi atualizado. Pelo menos o layout não foi atualizado. Você tem a página inicial, onde a gente está agora. Tem o município, a história sobre o município, algumas coisas de interesse, endereços e telefones úteis. Quanto ao governo, você tem o prefeito, a agenda do prefeito, o vice-prefeito. Não tem agenda exposta no portal. E a estrutura está desatualizada no portal da prefeitura. Estrutura organizacional. Você vai conhecer as secretarias da prefeitura nesta aba aqui. As publicações oficiais são as publicações dos órgãos públicos. Normalmente são decretos, demais publicações oficiais, portarias, que a maioria das vezes são os secretários, leis, as leis que a Câmara Municipal porventura venha a aprovar, questão das licitações, que já é no Departamento de Compras, licitações, e resoluções. E nós temos aqui na transparência algo sobre o Covid-19, isso aí eu ainda nem sei porque ainda está aí, e o portal da transparência. A gente vai no portal da transparência, cliquei, portal da transparência, você vê aqui. A Lei Orgânica está dentro do portal da transparência. No portal da transparência. Portal da transparência, se você quiser informações. A Lei Orgânica Municipal de Dom Eliseu está no site da Prefeitura
dentro da aba da transparência municipal. Isso. Aí você tem a agenda do prefeito, balanço geral, dados abertos, educação, emendas parlamentares. Lei orgânica está mais ou menos no meio. No final tem uma coisa muito importante, nós vamos falar sobre ela, que é o serviço de informação ao cidadão. Existe uma lei, a Lei de Acesso à Informação, que obriga os órgãos públicos a darem informações aos cidadãos. E é importante que você aprenda a trabalhar com esta ferramenta, porque o nosso intuito em tempos de era digital e depois da pandemia, e a gente está na previsão de que em breve ocorra um outro evento da mesma natureza. Misericórdia, que é isso, Romeu? Tem vários analistas que estão prevendo que ocorrerá de novo uma pandemia. Eles chamam de pandemia, que é uma pandemia planejada. Então, para que você possa resolver os seus problemas, não precisando sair de casa, e é por isso que uma das finalidades do meu canal, você vai ter aqui a aba Serviços de Informação ao Cidadão. Nós vamos falar isso no outro momento. No momento a gente quer falar sobre a Lei Orgânica. Lei Orgânica Municipal, a Lei Orgânica Municipal. As responsabilidades tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, escorado na Constituição Federal, escorado no Código Penal, escorado nas legislações nacional e federal. E você que é cidadão, lembre-se que você é abrangido por esta lei. Você também tem coparticipação na execução desta lei. As autoridades municipais, prefeitos, os secretários que ele indica, o pessoal todo que faz parte da administração, que são essas pessoas que fazem parte do grupo político do prefeito que foi eleito, eles também têm responsabilidade a serem cumprida à luz da lei orgânica. Ele não é também tem, acima de tudo, eles têm. Acima de tudo. Acima de todos nós, eles devem ser o exemplo vem de cima, e as autoridades, as elites, devem dar o exemplo para a base. E talvez como a Câmara de Vereadores também tem a sua responsabilidade registrada na Lei Orgânica Municipal. Calcanhar de Aquiles, de onde deveriam sair todos os projetos, todas as iniciativas para impulsionar o município, levando demandas ao Executivo, é aquele que faz o processo inverso. Espera que o Executivo mande para a Câmara as vontades dos gestores, sejam secretários, seja o próprio prefeito e por aí vai. Bem, o nosso mantra. A Lei Orgânica Municipal de Dom Eliseu foi promulgada em 5 de abril de 1990. Lembre-se que já tem 35 anos. 35 anos depois, tem vereador que até hoje não coloca em prática as premissas constando nesta lei. 35 anos depois, existem grupos políticos, famílias em Dom Eliseu, que delimitam espaço na estrutura pública municipal de administração como sendo deles. São os feudos? Os feudos. Entra prefeito e sai prefeito, e essas famílias, esses grupos específicos, eles lutam para se manter ali naquele nicho, como se fosse deles. E o que a Lei Orgânica Municipal mostra que não deve ser dessa forma. Exatamente. A administração pública não é uma coisa privada, o nome já diz, é público. Exatamente. Tem dono, o dono é a população, é o povo que necessita dos serviços públicos municipais nas suas necessidades básicas para a garantia do mínimo de dignidade. É isso aí, Walter. E assegurar a gestão, os direitos sociais e individuais, a igualdade e a justiça, dignidade da pessoa humana e valores implícitos do trabalho e da livre iniciativa. E a gente bate nesta tecla, implícitos do trabalho e da livre iniciativa. Há a necessidade de transformação, há a necessidade de ter
criatividade para gerar novos postos de trabalho na iniciativa privada, através de incentivos ao empreendedorismo, à implantação de novas indústrias, da industrialização do município. E isso quem está dizendo não é o Romeu a partir de uma abstração mental, onde ele cria uma fantasia. Isso que está dizendo é o preâmbulo, é o final ali do preâmbulo da Lei Orgânica Municipal. É o preâmbulo. O prefeito, com todo o grupo dele, ele tem que trabalhar para garantir trabalho e as iniciativas privadas poder atuar de forma conjunta e harmoniosa nesse contexto todo para produzir riqueza, para que haja trabalho. Trabalho que dá dignidade ao povo. E eu estou com o meu dedo machucado. Essa é a responsabilidade do governo, do poder público municipal, tanto no seu setor executivo como no seu setor legislativo. É isso aí. Qualquer que seja o grupo político que esteja governando, tem que governar de olho e à luz da Lei Orgânica Municipal. Senão, há um desvio de conduta no exercício do poder e da autoridade. É isso aí, Walker Carneiro. E a gente quer que você saiba que é uma alegria enorme estar aqui e poder entrar em sua casa. E em breve nós o convidaremos a fazer parte deste evento. Em breve você poderá participar. Estamos arrumando as condições. Se você repara, se acompanha o nosso trabalho, sempre tem um ajuste, tem alguma coisa que falha, é o som, é o áudio, alguma coisa acaba emperrando no meio do caminho, mas a cada dia que passa a gente vai evoluindo e parece que está se tornando um pouco mais fácil, a gente está entendendo um pouco mais dos mecanismos de como funciona a informática, tem as questões de internet, a própria plataforma do YouTube, que tem alguns requisitos que são essenciais para poder participar no YouTube e levar este trabalho à sua casa. Eu quero aproveitar aqui, antes de você iniciar a leitura do próximo capítulo aí da Lei Orgânica Municipal, eu quero agradecer as pessoas que nos encontram na rua, a mim e ao Romeu Guimarães, e dando um feedback de que está na audiência, está acompanhando, está sabendo que nós estamos aí nas redes sociais, entendeu? E às vezes a gente fica assim muito preocupado, porque as pessoas não se manifestam nas próprias publicações. Ali, as pessoas têm medo. As pessoas têm medo. É precaução. É precaução. A pessoa tá, não tem tudo medo. bem. As pessoas que passam por nós na rua não têm medo. São pessoas corajosas. É porque você não ouve os áudios que eu ouço. Mas eu quero agradecer essas pessoas que, com certeza, eles passam, buzinam, param, gritam, e tal. Essas pessoas falam com a gente. Que nos dão feedback, o retorno. Mostra que o que nós estamos fazendo aqui, ele tem um valor. É um valor importante. Para a população. Não é valor uma de parcela, Então, é um valor intrínseco. É um valor cultural, é um valor político, é um valor cidadão. Exatamente. E eu quero agradecer a todos vocês que têm dado também o feedback. Aqui e ali vocês me dão. Continua, tá bom, continue, vai melhorando. Eu até fui esses dias a ver se eu arrumava uma alternativa para aumentar a renda. Eu falei assim, tu não tem uma vaga aí para eu poder fazer uma rendinha extra? Ele falou, não, rapaz, tu tem que continuar aquilo que você está fazendo ali. Mas aquilo não dá dinheiro, porque realmente a gente está aqui de graça. Eu não ganho nada com isso. Eu me divirto muito. É de graça, é trabalho voluntário. É um trabalho voluntário, mas é a nossa forma de contribuir para um Dom Eliseu melhor. Como a gente já falou em programas anteriores, 35 anos de promulgação da lei orgânica, 37 anos de emancipação do município. Eu moro aqui há 24 anos, já dei muitas dicas na área da agricultura, quando presidente da Associação dos Hortifruti e Granjeiros, e é triste eu ver que eu jogo minhas pérolas aos porcos. Infelizmente não quero ofender ninguém, mas os porcos não são vocês cidadãos. Eu quero dizer que jogo minhas pérolas aos porcos porque as pessoas que deveriam fazer o trabalho, às vezes vem a nossa intervenção com maus olhos e por vezes fazem até o contrário. O Romeu, ele se refere a essas pessoas a quem a lei orgânica municipal se dirige. Ordena, exatamente, se dirige. Vamos lá então à lei orgânica. Você que está em casa, é uma satisfação muito grande. Cada dia que passa eu me sinto mais à vontade.
Cada dia que passa, eu me divirto mais e eu quero que você participe deste nosso evento, que a cada dia é um motivo de satisfação poder levar essas informações a você. Na terça-feira foi no sábado, não é, Walker? Sábado. O título 1, nós falamos dos princípios fundamentais, onde estavam, de novo, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho da livre iniciativa, além do pluralismo político. Atenção, que o pluralismo político proíba a perseguição política. E essa prática é corriqueira em Dom Eliseu. Tem grupos políticos fortes, os mais fortes, por assim dizer, eu falo mesmo, não estou nem aí. Tem o hábito de perseguir politicamente e ostracizar cidadãos e até assassinar a reputação de alguns deles. Não, tem isso. Pois é. Se a pessoa não tiver um preparo moral e de caráter... intelectual também, algum conhecimento, ele sucumbe. De reputação, ele come direto a isso. Tem pessoas que vão embora de Dom Eliseu pelo processo de assassinato de reputação que acontece com determinados grupos políticos em Dom Eliseu, contra pessoas, contra cidadãos comuns que só querem o melhor. Vamos ao título 2, Walker Carneiro. Dos direitos e garantias fundamentais. A dignidade do homem é inatingível. Respeitá-la e protegê-la é obrigação de todo o poder público. Valcané, a gente vai empacar aqui, pô. Proteger a dignidade humana... a primeira pessoa que tem que proteger a dignidade humana é o próprio indivíduo humano, né? Mas como nós vivemos numa democracia representativa, a pessoa terceiriza que a dignidade humana seja garantida no coletivo, terceiriza às autoridades eleitas. E as autoridades, eu tenho sido vítima, eu fui vítima, inclusive, tem alguns BOs para responder, já viraram inquéritos, e possivelmente, e alguns já são processos. As pessoas vão para o serviço público não para servir, mas para se servir do serviço público. E é aquilo que a gente acabou de falar. Elas ocupam determinados espaços e cargos no setor público como se fosse a casa delas. E esquecem as premissas da lei orgânica, onde o cidadão e a dignidade do homem é inatingível. Está aqui no artigo 4º. Respeitá-la e protegê-la, eleitos ou nomeados. Os eleitos e nomeados, tanto no legislativo como no executivo, têm a obrigação, por lei, à luz da lei orgânica municipal, de proteger a dignidade humana. Garantir que não haja tanta violência, tanto assassinato de adolescentes, tanto acidente de trânsito, tantas motos barulhentas. Não só, o próprio atendimento, Walker Carneiro. Isso aí é o funcionamento do município. Você contou a sua história. Sim, tu contas a tua. Né? E eu tô dando aqui o meu ponto de tudo vista, bem. tudo que me aflige. Sim. A perseguição política para nós que atuamos politicamente, cruel. Isso para mim é natural, eu nem falo mais nisso, eu tiro de letra porque o nosso caráter, o meu e o teu, a nossa moral, ela está acima de qualquer tentativa de assassinato político. Sabe por quê? Porque agora eu vou tocar num ponto importante, não como fanatismo ou nada, porque nós atuamos pela lei e pelo direito, e a nossa mente, a nossa energia está ligada ao eterno Criador. O cara que fica vigiando o direito e a lei. Não somos perfeitos, temos falhas. Não. Aqui e ali eu me dou, me arrependo, eu chego, me prostro, meu pai amado, cagada. Mas vamos corrigir, me dá força, me dá fé. Essa questão do assassinato de reputação é uma coisa satânica, diabólica. É triste. A gente tem que estar protegido mesmo, porque a nossa proteção pessoal, a força do meu braço, só da minha mente, não vai me proteger do assassinato de reputação. 19 minutos e 11 segundos. Artigo 4º, vamos ao parágrafo 1º. Um direito fundamental em caso algum pode ser violado. Olha, o direito do cidadão ser bem atendido não pode ser violado em caso algum. E aquela carteirada que na maioria dos casos, na maioria dos órgãos, você vê fixado na parede,
alegando que desacato a servidor público da pena de cadeia é crime, isso é uma carteirada, isso é uma forma de intimidação, porque muitas das vezes o que aconteceu comigo é a minha forma de me expressar. A pessoa que está do outro lado do balcão está muito sensibilizada ou muito abusada no poder e encara aquilo de uma outra forma. É como se estivesse em sua casa e se sente ofendida. Enquanto que o servidor público, essa baliza de ofensa, ela é diferente para a iniciativa privada. Romeu, eu vou dar um testemunho agora de um caso real acontecido no Eliseu, que ela ilustra muito bem a mentalidade de feudo e de posse pessoal num determinado segmento ou setor pela administração. Uma pessoa, morador muito antigo de Dom Eliseu, trabalhador, ele vende frutas, legumes, entendeu? Ele é uma pessoa, não vou falar o nome, nada, não precisa. Ele sofreu um negócio, uma doença muito pesada e ficou internado no sistema de saúde público de Dom Eliseu. E aí, o hospital, a estrutura médica, especialista, não estava conseguindo debelar o mal dele e não estavam com a motivação, vou dizer assim, necessária para transferir esse cidadão para um atendimento mais especializado no hospital regional. A família caiu em desespero. O cidadão estava quase morrendo e o hospital não tomava uma atitude e ninguém sabia o porquê. O que aconteceu? Aconteceu que os familiares desse cidadão, que é um cidadão instruído, é um cidadão consciente, estudioso, né? Ele criou os filhos dele e recorreram ao Ministério Público. Tá certo. O Ministério Público tá aí para isso. Deu 48 horas. Eu vi alguma coisa na o município tomar providência para que o cidadão fosse transferido para um especialista. Ou seria o município ia pagar 75 mil de multa. Eu vi qualquer coisa hoje mesmo. Olha só para você ver. Teve que a família, um direito que é uma garantia de dignidade para o cidadão. O cidadão não tem que fazer mais nada além de ter uma equipe de profissional competente ali, entendeu? Olhando ele, tendo a sensibilidade de ver que ele precisa de um adianto. Porque... E não foi feito isso de forma natural, conforme o servidor público tem que fazer para que o ser humano de Dom Eliseu, o cidadão, não morra por falta de afetividade, falta de afeto. Porque ali, se fosse um parente de alguém que tivesse uma ligação com alguém daquela estrutura de saúde, ele não estaria naquela situação. Walker, lembrando todos vocês que estão aí em casa, que este programa é uma homenagem ao programa Fala Cidadão. Era o programa Voz da Comunidade, na verdade, que era feito na Rádio Comunidade, nos primeiros anos do governo do ex-prefeito Joaquim. A gente deu um combate muito interessante, com ideias... inimigo forte. Pense no inimigo que sabe lutar politicamente, é o Joaquim. Joaquim, ele aprendeu a fazer política. No início ele era um matuto, ele não sabia por onde ir, mas ele aprendeu e eu tiro o chapéu. Ele é um adversário à altura. Com ele, e ele se articulou e hoje ele tem influência nas mais altas esferas do Estado. Então o programa, isto é feito para você, Dom Eliseu em Foco. É para você que porventura tenha se sentido órfão quando nós saímos da rádio comunitária e deixamos de fazer o programa A Voz da Comunidade, onde tinha o quadro Fala Cidadão, onde você podia ligar e reclamar. Então agora nas redes sociais, na internet, você está tendo essa oportunidade e é uma das bases do nosso programa e o nosso intuito. Nós vamos continuar. É o seguinte, eu não combinei nada com o Romeu, mas eu vou dizer, você quer reclamar? A gente não combina nada, aqui é tudo improviso. Você quer reclamar? Você que está escutando a gente agora, quer reclamar, fazer uma reclamação? Você tem esse direito e ninguém pode impedir que você reclame. Me chame, Walker Carneiro de Souza, me procure, você vai me encontrar, entra em contato comigo. Nós vamos lá fazer a tua reclamação, vamos filmar o que está acontecendo e vamos apresentar
num dos programas aí, no último ou no primeiro, nós vamos fazer um Fala Cidadão. Num desses programas, que é 3 vezes por semana, num desses nós vamos fazer um Fala Cidadão. Você vai ter oportunidade, nas considerações finais, de dar o seu número de telefone para a população anotar. 24 minutos, vamos terminar o título 2 dos direitos e garantias. Nós vamos agora direto, Walker. E se tiver um ponto que a gente veja que há necessidade, além dos 2 que a gente já abordou, em 2 pontos, já empacamos aqui pelo menos 5 minutos, Walker. Então vamos, assim senão mesmo. Não conseguimos. É assim mesmo. Esclarecer isso sem conversar. É isso que a gente quer. Que você fique esclarecido para que a imagem da família, do cidadão que estava com problemas no atendimento à saúde, você tenha um pouco mais a sua mente expandida e o seu conhecimento. Que todo o comentário que o Romeu fez, que eu fiz agora, foi à luz do que ele leu. Lê de novo. Vamos ler e vou seguir direto. Então, artigo 4º. O título 2 dos direitos e garantias fundamentais. O artigo 4º diz o seguinte: a dignidade do homem é inatingível. Homem e mulher, claro. Respeitá-la e protegê-la é obrigação de todo o poder público. Atenção, funcionários, atenção ao poder público, gestores no geral. Vereadores. Todos. Artigo 1º. Um direito fundamental em caso algum pode ser violado. Os direitos fundamentais constituem direitos de aplicações imediatas e diretas. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante no território do município. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, por mim eu falo, residente, mas eu sou o português mais brasileiro que você vai conhecer em toda a sua existência. Bora, lê logo isso aí, rapaz. Eu sei que tu não gostas, qualquer carneiro, mas eu sou o brasileiro, aliás, o português mais brasileiro que você conhece. O artigo 5º. Só tem você de português. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no município a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 6º. São direitos sociais do direito à educação. Vamos lá, artigo 6º, aqui tem um do a mais. São direitos sociais o direito à educação, ao trabalho, à cultura, à moradia, à infância, ao idoso, ao deficiente, ao lazer, ao meio ambiente, à saúde e à segurança, que significam uma existência digna e, em especial, o seguinte. Inciso 1º. Direito de resposta proporcional ao agravo recebido, além de indenização por dano moral referido nos artigos da Lei Federal. Atenção, você que fez BO. Atenção, você, servidor público, que fez boletim de ocorrência decorrente de atendimento público deficitário, onde foi contraposto e o que aconteceu aqui, Walter? Atenção, é direito de resposta proporcional ao agravo recebido, além de indenização por dano moral referido nos termos da Lei Federal. Inciso 2º. Direito de petição ao poder público contra a ilegalidade ou abuso do poder. Infelizmente o nosso programa passou a existir agora. Deveria ter existido antes para que certas pessoas não tivessem... Olha, se a pessoa entra com uma ação contra a prefeitura, por negligência, qualquer tipo de coisa, a prefeitura vai ter que pagar a indenização para a pessoa. Eu só estou esperando, eu já estou avisando. A mesma coisa que acontece no setor privado. Se a pessoa chega numa clínica lá de fazer um exame qualquer, lá ela sofre um maltrato, aí ela vai lá, né, processa a clínica. A justiça dá direito à pessoa, a clínica vai ter que pagar a indenização. O município, se for processado, tem que pagar. E você que se sentiu usado pelo poder público em Dom Eliseu, em breve você terá um serviço de assistência técnica e perícia judicial ao seu dispor. Que aí fala que o cidadão, a garantia da lei, da segurança, ninguém pode ser maltratado, ser colocado
ser torturado. Vamos, infelizmente. Torturado, eu lembrei de outra história que eu soube, a questão da saúde é que é complicado, né? Uma senhora, ela passou uma semana recebendo um sossega-leão no hospital. Analgésico pesado. E aí, sedativo. Depois não estava fazendo mais efeito. Essa pessoa estava sendo torturada. Eu até falei com o senhor, que é a esposa dela, falei, o senhor tinha que ter entrado com ação com a prefeitura. E para isso, em breve, você contará com serviço de assistência técnica e perícia judicial. E você poderá ter o seu dano reposto segundo o artigo 6º da Lei Orgânica do Município. Vamos ler de novo. Nós não estamos aqui à toa não, viu, gente? São direitos sociais do direito à educação, ao trabalho, à cultura, à moradia, à infância, ao idoso, ao deficiente, ao lazer, ao meio ambiente, à saúde e à segurança, que significam uma existência digna e em especial o seguinte. Primeiro, direito de resposta proporcional ao agravo recebido, além de indenização por dano moral referido nos termos da lei federal. Segundo, direito de petição ao poder público contra a ilegalidade ou abuso de poder. E acabou, já estamos no título terceiro. 30 minutos e 58 segundos, Val Carneiro, cumprimos a meta. Cumprimos a meta. Eu estava pensando aqui na questão da dignidade, também não dignidade fala ao final do capítulo aí. Ó, é importante lembrar que se fala muito de dignidade. Pois é. Então fala assim, são direitos sociais. Aqui tem um D a mais. Esse D não deveria existir aqui. Tem problema. Sim, mas está aqui, mas é porque a aula eu não falo de educação. O nosso canal não tem o viés educativo. Pois é, não dá para apagar que é o documento original. É só estou corrigindo os vereadores. Ah, tá. Que não são os que fizeram isso agora, mas foi na época. Nem ler, se tivesse lido, talvez nem via também. Não tinha um jurista também com essa capacidade. Mas vamos lá. Artigo 6º. São direitos sociais o direito à educação, ao trabalho, à cultura, à moradia, à infância, ao idoso, ao deficiente, ao lazer, ao meio ambiente, à saúde, e agora vem o que tu queres, e à segurança, que significam uma existência digna e, em especial, o seguinte. Aí vem os dois incisos que lesa o funcionalismo público e os próprios dirigentes em caso de agravo, o que dá direito ao cidadão ser indenizado por dano moral referido nos termos da lei federal. Segundo, direito de petição ao poder público, ou seja, sem entrar com ação no Ministério Público para ser indenizado. Foi o que aconteceu com essa família que, se demorasse o atendimento, 75 mil reais por dia era. Pronto, então está aqui, você tem direitos. Você, cidadão não eliseuense, tem direitos. Infelizmente foi preciso eu sentir... O poder público tem obrigações. Foi preciso eu sentir na minha pele, porque acontece aos outros. A gente vê na televisão, acontece em São Paulo, no Mato Grosso, em Brasília. Ah, não é comigo. Até o momento que bate à sua porta. Foi o que aconteceu comigo e foi. Esse canal já estava aberto desde 2015. Eu nunca tinha colocado em prática. Mas depois de tudo que tem acontecido, em especial no governo do prefeito, que eu avisei no dia 7 de setembro de 2023, tem uma foto ao lado do meu filho Youssef, onde eu alertei: fulano, nunca fui tão perseguido em 20 anos em Dom Eliseu. Logo, ele falou: não estou sabendo. Não está sabendo porque os puxa-sacos que estão aí à tua volta não deixam você saber da verdade. E logo vem um vereador, veio logo outro puxa-saco: bora, prefeito. E eu fiquei falando sozinho. Já se passaram 2 anos. A coisa veio se agravando, a bola de neve veio aumentando. E eu falei: não, eu tenho que me precaver, porque eu não sei o que vai resultar na justiça e a gente está lidando com muita gente perigosa. Gente de má índole e gente truculenta. E a gente não sabe quais serão as suas atitudes. Então a forma que eu tomei para prevenir e deixar linhas de investigação caso alguma coisa me acontecesse
foi jogar merda no ventilador, como se fala no popular, e vir aqui para a rede social, para o YouTube, explicar o que estava acontecendo, as medidas que eu ia tomar e as medidas que eu ainda vou tomar. Então é isso, Val Carneiro. Considerações finais. Aproveito para deixar os seus contactos para a população fazer contato com você, para que na medida do possível eles possam participar do nosso programa e na medida das nossas possibilidades ajudá-los no que quer que seja. Muito bem, ó, eu não vou deixar o meu telefone não, vou fazer o seguinte, para entrar em contato comigo, no mensageiro privado do Facebook, lá na caixinha de mensagem, não tem o PV do Facebook? Pois é, o mensageiro privado, você pode entrar lá, me chamar que a gente conversa, viu? O mensageiro privado do TikTok, tá? E nos grupos do WhatsApp. Eu estou nos grupos do WhatsApp. Quem tiver nos grupos que eu estou, vai lá no meu PV, me chama, entendeu? Já tem o meu telefone. E eu não vou passar o telefone aqui porque... Tá bom, você não quer que seja público. O meu tudo é público. Eu tenho o espírito de público. Não, eu tenho espírito de serviço público, ó. A régua que eu meço o serviço público é a régua com que eu me dispus a atender a população nos 4 anos. Calma, agora é a minha vez. A régua com que eu meço a qualidade, a régua, a fasquia, com que eu meço a qualidade do serviço público foi a régua com que eu balizei a minha forma de estar enquanto eu estive no governo, 4 anos, é a forma com que eu atendi a todos. Eu fui escalando, comecei na Secretaria de Meio Ambiente, passei para a Secretaria de Administração, fui para o Núcleo de Convênios, Portal da Transparência, terminei como ouvidor do município. Todas as demandas que me chegavam pela internet, no SIC, que é o Serviço de Informação ao Consumidor ou ao Contribuinte, todas elas tiveram resposta. Eu já fiz nos últimos dias 3 ou 4 demandas, salvo erro, e tem prazo de 20 dias mais 10 prorrogáveis para me darem a resposta. Então eu estou aguardando. Walker, acho que o nosso programa terminou. Nós teremos mais uma oportunidade na próxima quinta-feira, 36 minutos e 55 segundos. Eu quero esclarecer que a minha opção para conversar com as pessoas através do Facebook, do TikTok e do WhatsApp é porque eu quero abrir um canal de comunicação com um cidadão nessas plataformas. Eu quero que nós sejamos conectados através do YouTube, como é o que o Romeu está fazendo. Ele está centrando as postagens dele no YouTube e eu estou ampliando um pouco mais. Então é melhor que a gente converse pelas essas plataformas. Vá lá no comentário, fale de algum problema na sua comunidade, na sua rua, uma luz que está queimada, que faz 3 meses que não troca, um buraco que está colocando em risco os transeuntes, qualquer coisa dessa, entendeu? Vai lá e chama a gente, conversa e nós vamos lá fazer a cobertura. Walker Carneiro, Relações Públicas do programa Dom Eliseu em Foco. Eu fico só na parte executiva da coisa. Aqui é tudo de improviso, a gente só diz assim, vamos falar sobre a lei orgânica, é o título 2 hoje, e a gente mete a cara. A vida é um improviso, a vida não vem com manual de... E a gente mete a cara porque a gente é a sua cara, é a cara do povo, aqui estamos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Vocês, obrigado. Boa noite E até a próxima. Até a próxima quinta-feira, se o Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo o que nela contém permitir. Aleluia. Até lá.